Agora a gente vai falar sobre compatibilização de bases. A gente falou um pouco sobre isso na aula anterior, sobre como isso funciona, para quem isso funciona, qual que é a prática mais comum de se utilizar isso. Agora a gente vai ver como fazer isso em relação a essa compatibilização. Você vai ver ali também alguns pontos que são bem interessantes você analisar antes de proceder com a compatibilização. Então vamos para a tela, vamos verificar como isso funciona. Vindo aqui no seu orçamento, você vai vir em ferramentas, depois em compatibilização de bases. Aí você vai selecionar qual que é a base preferencial. Qual que é a diferença aqui nesse caso? A base preferencial é a que você vai usar na substituição. Então, eu quero que os itens da OSSI virem itens SINAP. Eu quero que os itens da CI Infra virem itens SINAP. Então, a preferencial é SINAP nesse caso, tá? Mas aí você vai escolher de acordo com a sua necessidade aí. Vou colocar SINAP aqui para a gente usar como ponto de referência. Lembrando que usando essa opção, o sistema ele salva isso dentro da IA. Então nessa versão, que é a versão 3 que a gente está usando, eu já tenho essas sugestões vindas pelo sistema, porque eu já fiz esse processo em momentos anteriores. Então em algum outro orçamento eu substituí o servente da CI Infra pelo servente da SINAP. Em algum outro momento eu substituí o pedreiro da CI Infra pelo pedreiro da SINAP. Você me pergunta, Eliseu, qual é o processo que está acontecendo aí? Aqui nesse caso, a única substituição que está ocorrendo é no insumo pedreiro e não na composição pedreiro. Então é muito bom a gente se atentar a esse detalhe. O que o sistema também substitui? Ele substitui o item, mas ele mantém o coeficiente. O que vai mudar? O preço, porque o preço que eu tenho na CI Infra muito provavelmente não é o mesmo preço que eu tenho na SINAP. Porém, o coeficiente que eu tinha lá na CI Infra ele vai se manter para o mesmo coeficiente daqui, nesse caso, quando eu substituir pela SINAP. Então, em quais composições que vai acontecer essa substituição? Se eu clicar aqui no número 3, eu vou ver que vai acontecer isso nesses 3 códigos aqui da CI Infra. Então, eu vou abrir aqui em nova aba os 3 códigos da CI Infra e eu vou fazer o processo de substituição. Se você observar, eu tenho aqui abaixo o pedreiro da CI Infra e o servente da CI Infra. A gente vai fazer esse procedimento e vai analisar lá dentro, as composições já estão abertas aqui, para a gente ver o que aconteceu. Então, eu vou substituir aqui os dois, o servente e o pedreiro. Vai processar a substituição, deu como concluído, maravilha. Agora eu vou aqui para essa tela, que é a tela da composição aberta, onde esses insumos fazem parte. Vou dar um F5. Nesse momento, ele já vai trocar esse pedreiro e esse servente pelos da SINAP. Olha só, então aqui eu tenho o pedreiro. Vamos ver agora nesse aqui. Mesma coisa, pedreiro. E aqui também o pedreiro, tá? Agora vamos ver em relação ao servente aqui. Ele deu como concluído, vamos atualizar aqui novamente. Observe que aqui ó, já substituiu, porque o que aconteceu nesse caso? Eu substituí o item servente pela composição servente com encargos complementares e aqui eu substituí o pedreiro da CI Infra pelo pedreiro insumo. Então pode ser que eu tenha feito algo errado. O que eu gostaria é que acontecesse o mesmo comportamento daqui de cima, substituir o insumo pela composição, porque aqui eu já tenho todos os encargos complementares. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou desfazer. Vou voltar aqui para as composições que eu já tinha aberto para ver o que aconteceu. Esse pedreiro aqui tem que voltar a ser o pedreiro da CI Infra. Ó, voltou aqui certinho. Maravilha, agora eu vou buscar ele novamente aqui. Vou atualizar essa tela, tá? Tá aqui o pedreiro da CI Infra, já me deu novamente a sugestão aqui para substituir por um insumo, mas agora eu vou escolher um substituto, então eu não quero que substitua pelo insumo, eu quero que substitua pela composição aqui, ó, pedreiro com encargos complementares. Eu vou escolher aqui, seleciono o item que ficará no lugar, vou adicionar a composição SINAP e vou escrever pedreiro com encargos complementares Orista, que é o mesmo item aqui, né? A mesma unidade. Vou processar a substituição. Está processando. Pronto, substituição concluída. Vou dar um F5 aqui. E está aqui o pedreiro
com encargos complementares. E o que é muito importante você analisar nesse caso? Aqui no caso da CEINFRA, eles não criam uma segunda composição para fazer uma composição só de encargos complementares, mas algumas bases sim. Na OSSE você vai ver que a OSSE, além dela colocar o insumo, ela também cria uma composição de encargos complementares. Então, quando você for fazer esse procedimento com a OSSE, lembre-se de apagar a composição encargos complementares da OSSE, porque você substituiu o insumo servente pelo servente com encargos complementares. Então, você não precisa ter duas vezes os encargos complementares aparecendo dentro do teu orçamento, tanto o da SINAP quanto da OSSE. Se no da SINAP já está englobando os encargos complementares, você pode apagar aquela pastinha lá, aquela composição chamada encargos complementares da OSSE. Como você faria isso? Você viria na lista de composições, voltando aqui no orçamento, exibir lista de composições. Você pode usar o Ctrl F e vir aqui em encargos. Nesse nosso caso, a gente está usando SINAP e CEINFRA. Eu não acredito que tenha OSSE aqui. Mas quando você se deparasse com o item encargos complementares, parênteses, servente da OSSE, e aqui do lado você vai ter a fonte. E aí você faria o seguinte, você viria aqui e iria excluir esse item. Dizer, eu tenho problema? Não tem problema, desde que você comprove os encargos complementares lá da SINAP. Geralmente esse não é um motivo de problema, tá? Então você analisa, verifica, faz esse processo, principalmente licitação é importante você ter as bases compatibilizadas para que você não tenha encargos sociais diferentes em cada mão de obra, afinal você vai contratar todas elas dentro do mesmo regime, não faz sentido você ter uma com um encargo, outra com outro encargo e assim por diante. Então essa função serve para isso, eu espero que você tenha entendido e até a próxima.